Hallelujah. He's the excellent spirit in us. Excelente em nós. Saints, if we just sing this song, Santos, this se hymn, nós apenas cantarmos esse hino, this is just the message. isso é a mensagem. There's no need to get into a lot of things. Não há necessidade de entrar em muitas coisas. But I believe the Lord still has a little bit to say. Mas eu creio que o Senhor tem algo a dizer. Lord Jesus. Senhor Jesus. Oh, we thank the Lord that this weekend we can be together just enjoying one another. Nós louvamos ao Senhor porque nesse fim de semana podemos estar juntos, Enjoying one another. desfrutando uns aos outros, Being blended together. ser mesclados juntos, But more particularly, touching God's heart. mas mais particularmente tocar o coração de Deus. Because this weekend is for us to touch the heart of God. Porque esse fim de semana é para tocarmos o coração de Deus. The subject of this weekend Oh. is the kernel of the Bible. O título desse final de semana é o cerne da Bíblia. And the brothers already shared concerning this matter. E os irmãos já compartilharam acerca dessa questão. But the kernel, just to add a little bit, the kernel of anything is Ma- the most important part of that thing. Mas o cerne de algo, de alguma coisa, é a parte mais importante daquilo. When you think about a fruit Quando falamos de uma fruta or a seed, ou de uma semente, the innermost edible, nutritious part a parte mais interior que nutre is the kernel É. of that fruit. é o cerne daquela fruta. And it's interesting that today we're sharing about the indwelling Christ. E é interessante que hoje vamos compartilhar sobre o Cristo que habita interiormente. And he's edible. E ele é comestível. He's edible. É comestível. So, hallelujah, today we're going to be eating. Então, aleluia, nesse fim de semana nós estamos comendo. We will be eating Christ, the indwelling Christ. Nós comeremos Cristo, o Cristo que habita interiormente. So when we think about the indwelling Christ, Então, quando pensamos no Cristo que habita interiormente, to really understand the indwelling Christ, para realmente entender esse Cristo, we need two things. precisamos de duas coisas. One is the vision Uma of this indwelling Christ. É a visão desse Cristo que habita interiormente. And secondly, we need the experience of this indwelling Christ. E dois, precisamos da experiência desse Cristo que habita interiormente. The experience comes from the vision. A experiência vem da visão. If we don't see the vision, it's Se não- very hard for us to enter into the experience. Se não temos a visão, não conseguimos entrar na experiência. So here in the Gospels, we see the vision of the incarnated Christ. Então, nos evangelhos, nós vemos a visão do Cristo que habita interiormente, do Cristo encarnado. And this Christ brought divinity to humanity. Esse Cristo trouxe a divindade para a humanidade. And he brought the infinite God Ele trouxe o Deus infinito into the finite man. para o homem finito. This allows us to be put into him. Isso nos permitiu ser colocados nele. We also see in the Gospels Nós também vemos nos evangelhos the matter of his resurrection. a questão da sua ressurreição. In John 20, when he entered into the room with the disciples, Em João 20, quando ele entra no quarto, na sala com os he discípulos, breathed into them ele sopra para dentro and he deles. said, receive the Holy Spirit. E ele disse: receba o Espírito Santo. So this Holy Spirit Então esse Espírito Santo is for their living. é para o viver deles. It's for their living. É para o viver deles. And it's for our living. E é para o nosso viver. So, and then in the epistles, Então, nas epístolas, this tell us Elas- how we can experience the indwelling Christ. elas nos diz como experimentar o Cristo que habita interiormente. Amen. Amém. So today, when we consider the book of Romans, Então, hoje, nós vamos considerar o livro de Romanos, especially Romans chapter 8, especialmente Romanos capítulo 8. it is about the Cristo que habita interiormente. É sobre o Cristo que habita interiormente. Ok. Amém. So if you ask anybody, any Christian, Então, se você pergunta a qualquer pessoa, qualquer cristão, what is the book of Romans about? o que o livro de Romanos fala sobre? And I think most will probably say that it's about the justification by faith. Eu acredito que muitos dirão que fala sobre a justificação pela fé. And
That is the beginning. We have justification, maybe we can write it. We have justification by faith Então in the book of Romans. esse é o início. Nós temos a justificação pela fé. And we see this in chapters 3 through 5. Nós vemos isso nos capítulos 3 a 5. In the recovery of the law, we're really thankful to Martin Luther for this recovery. Na restauração do Senhor, nós somos gratos a Martim Lutero por essa restauração. But what is the goal of Romans? Mas qual é o objetivo de Romanos? Is it justification by faith? É justificação pela fé? No. Não. Ultimate goal of Romans A meta final de Romanos is the body of Christ. é o corpo de Cristo. Because we see in chapter 12, Porque nós vemos no capítulo 20, which begins by our 12, no capítulo 12, perdão. which begins by presenting ourselves as a living sacrifice. Que começa nos apresentando ele como um sacrifício vivo Then it begins to talk about the body of Christ, e começa a falar sobre o corpo de Cristo, where there are many members, que é but muitos one body. membros, um corpo. So we see this goal, Então nós vemos esse objetivo, essa meta. but God doesn't want us to remain in justification by faith. Mas o Senhor não quer que permaneçamos na justificação pela He fé. wants us to go on to the reality of the body of Ele Christ. quer que vamos para a realidade do corpo de Cristo. And God's way, E a God's man- way E a maneira de Deus is through the indwelling Christ. é através do Cristo que habita interiormente. Without the indwelling Christ, there's no way for God to have his economy. Sem o Cristo que habita interiormente, não há maneira de Deus cumprir a sua economia. This is a very crucial topic, Isso é um tópico muito crucial and it's very strategic, actually. e na verdade, é muito estratégico. And that means we need to pay attention to enter into the reality of this matter of the indwelling Isso Christ. significa que devemos prestar atenção e entrar nessa questão do Cristo que habita interiormente. Amen. Amém? So I want to enter into two verses. I think some of the brothers have covered this before, but I think it's important to cover it again. Então eu vou entrar em 2 versículos, eu creio que os irmãos já cobriram eles antes, mas nós vamos lê-los novamente. Romans 5:10. Romanos- This is a verse that's very familiar to us. Romanos 5:10 é um versículo muito familiar a nós. Okay. We can read. Ok, podemos ler. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. So here we see two things. Aqui então vemos duas coisas. One is related to our judicial salvation, judicial redemption, A primeira é referente à redenção judicial and the other is related to organic salvation. e a outra é referente à salvação orgânica. We were enemies of God. Nós éramos inimigos de We were Deus. separated from God. Éramos separados de Deus. There was no way for us to approach God. Não havia maneira de nos aproximarmos a Deus. But praise the Lord for his completed work on Calvary. Mas louvado seja o Senhor por seu trabalho, por sua obra completa no Calvário. Not only did he redeem us, Ele não somente nos redimiu, forgiving us of all our sins, nos perdoando nossos pecados, but he also reconciled us back to God. mas Ele também nos reconciliou de volta a Deus. So now there's no enmity between us and God. Então agora não há mais inimizade entre nós e Deus. You should all be smiling. Deveríamos estar sorrindo. Hallelujah. Aleluia! You know, when the Lord died on the cross, you know what happened to the Holy of Holies? Sabe, quando o Senhor morreu na cruz, vocês sabem o que aconteceu no Santo dos Santos? The veil, O the véu, veil was rent from the top to the o bottom. véu foi rasgado de cima a baixo. The Lord opened a brand new living way for us to enter into the Holy of O Holies. Senhor abriu um livre caminho para entrarmos no Santo dos Santos. We have no excuses Não há desculpas from enjoying our spirit. para Come again? We have no excuses Não há desculpas for enjoying our spirit para desfrutarmos, para entrarmos no nosso espírito, because the way is open. porque o caminho está aberto. The work is done. O trabalho está feito. We just need to enter in. Temos que somente entrar.
Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor We just need Jesus! to enter in. Temos que somente entrar. So here, we don't have any problems Então não há problemas with God. com Deus. But the second part says that Mas a segunda parte diz: even though we are reconciled to God, mesmo embora sejamos reconciliados com Deus, we still need much more salvation. ainda precisamos de muito mais salvação. Our reconciliation was based on the death of Christ. A nossa reconciliação está baseada na morte de Cristo. But our being saved Mas sermos salvos diariamente diariamente is based on his life. é baseado na sua vida. What life is this? Que vida é essa? It is the indwelling Christ as the life-giving spirit. É o Cristo que habita interiormente como Espírito que dá vida. Oh, Lord, we love you. Ó Senhor, te amamos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. So, we need to be saved from so many things Então, precisamos ser salvos de tantas coisas, every day. todos os dias. And I'm considering how to say some of this, but Eu estou considerando como dizer isso. we have a way to enter in, Nós temos uma maneira de entrar, but we need to be exercised. mas precisamos estar And I think exercitados. this is my problem. Isso é o meu problema. This is my problem. Isso é o meu To problema. be exercised moment by moment. Estar exercitado momento a momento. So maybe we can do some things on the board. Então here. nós vamos escrever algo. So maybe you can write here Romans 5:10, just small letter, Oh, ok. and then Romans 5:17. We're going to enter into Romans 5:17 shortly. Nós vamos entrar nesse versículo rapidamente. We need to be saved, Nós precisamos ser salvos, but our problem is that we don't pause. We're Mas- all on automatic all the time. mas o problema é que nós não pausamos, nós sempre estamos no automático. I wake up in the morning, Nós acordamos de manhã, I touch the Lord, eu toco o Senhor, but then I go to work, mas então eu vou para o trabalho. and I'm just doing my own thing throughout the day. Então eu estou fazendo minhas coisas durante o dia, Until the Lord reminds me, até que o Senhor me lembra. the Lord wants us to contact Him moment by O moment. Senhor quer que nós o contatemos momento a momento. So here, maybe we can write pause, Ok, então aqui, vou escrever pausar, and then choose, escolher and then turn. e voltar. Lord Jesus, Senhor Jesus, Lord Jesus. Senhor Jesus. So if we are in our day, Se nós, no nosso dia, every day we have so many things that we do. We have work, todos os dias, há tantas Contact coisas que fazemos. we contact so many people, Nós contatamos muitas pessoas, even in the church life. até mesmo na vida da igreja. We have brothers that we coordinate with, Nós temos irmãos com o qual nos coordenamos. and all of this gives us opportunity Então, tudo isso nos dá oportunidade to turn to the Lord. de nos voltar ao Senhor. I can imagine we have so many saints coordinating for this conference. Eu posso imaginar, houve tantos irmãos coordenados para essa conferência. Actually, I know. Can't Na verdade, eu sei. And there's always a little bit of conflict here and there. Há sempre algum conflito entre eles. Maybe Victor wants to do something arrange the chairs in a particular way, Talvez o Vitor queira arrumar as cadeiras de uma certa maneira. and I don't want that. I want to do it a different E way. eu não quero daquela maneira, eu quero de outra maneira. The question is, do I insist on the way that I want to do it, A questão é, eu vou insistir na maneira que eu quero, or do I pause, ou eu pauso, not act in myself, não ajo em mim mesmo, choose escolha the tree of life? a árvore da vida. Remember, we talked about that yesterday. Lembre-se, falamos disso There are ontem. two lines in the whole Bible, Há duas linhas em toda a Bíblia. even in this kernel of the Bible in Romans 5 through 8. Até mesmo nesse cerne da Bíblia, em Romanos 8,
De 5 a 8. We have to choose. Temos que escolher. The Garden of Eden, brother said, is in our being. Sorry, come again. The Garden of Eden O Jardim do Éden is in our being. está no nosso ser. The Tree of Life is in our spirit. A árvore da vida está em nosso espírito. And the Tree of Knowledge of Good and Evil is also in our flesh. E a árvore do conhecimento Satan. do bem e do mal está na nossa carne, So Satanás. we need to decide where do we want to live Então, in dec- this situation. Então devemos decidir onde queremos viver nessa situação. We need to turn. Temos que voltar. Turn to the indwelling Christ. Voltar para o Cristo que habita interiormente. And what happens when we turn to the indwelling Christ? E o que acontece quando nos voltamos ao Cristo que habita interiormente? He has a way to dispense himself. Ele tem uma maneira de se dispensar. You know, you don't feel it. I don't feel it. Sabe, você não sente, eu não sinto isso. There's sometimes that you do feel it. Há but algumas most of the vezes que time, você sente, mas a maioria das vezes you don't feel it você não sente, because it's automatic. porque é automático. It's automatic. É The automático. dispensing O dispensar is just going on. está simplesmente So acontecendo. maybe we can write here dispensing. So when the Lord dispenses himself, Então, quando o Senhor se dispensa para nós, our experience is that, actually, again, this is like digestion, na experiência é como se... like digestion. É Digesting como food. digestão. When we eat food, Quando comemos comida, there's digestion going on in our being, há uma digestão que acontece, but we don't sense it. mas não sentimos isso. Same thing with the Lord. É a mesma coisa com o Senhor. When His life is being metabolized within us, Quando a sua vida é metabolizada em nós, we don't sense it, nós não sentimos. but it comes out. Oh, sorry. Desculpa. Metabolizar? Metabolizar. We don't sense it, Nós não sentimos. but it comes out Mas o que resulta as an expression of God. é a expressão de Deus. The Lord reminded me this morning O Senhor me lembrou essa manhã regarding this. He said, a respeito disso. "This is God manifested in the flesh." Ele me lembrou, isso é Deus manifestado na carne, In our speaking, no nosso falar, in our thoughts, nos nossos pensamentos, in our interactions with one another. em nossas interações uns com os outros. The Lord desires an expression. O Senhor deseja a sua expressão. The Lord desires an expression. O Senhor deseja ter sua expressão. When we express Him, Quando expressamos Ele, we have more dispensing. nós temos mais dispensar. But invariably, Mas invariavelmente, we choose the wrong tree. nós escolhemos a árvore The errada. brother said yesterday, O irmão disse ontem, I think it was Brother Marcio, eu acho que foi o irmão we Márcio, can choose. nós podemos escolher, But if we don't choose, we Ma- already made a choice. mas se nós não escolhemos, já fizemos uma escolha. And that choosing is away from this process. E aquela escolha é a maneira como esse processo No, vai it's acontecer. away from this process. The not choosing E não escolher is away from this process. fica longe desse processo. So we have an expression that goes here, Então nós temos a expressão que volta para cá more expression, and then from here to pausa. e expressão. Saints, this is our daily living. Santos, esse é o nosso viver diário. This is our experience of the indwelling Christ. Isso é a experiência do Cristo que habita interiormente. Lord Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. I was impressed by Paul Eu fui impressionado por Paulo in Acts 16. em Atos 16. He was in his second ministry journey, Ele estava na sua segunda viagem do ministério. and he was passing through the region of Phrygia and Galatia. E ele estava passando pela Frísia e Galatia. Galácia.
And the Holy Spirit prevented him E o Espírito Santo o impediu speaking the word in Asia. falar a palavra na Ásia. And then he was moving on. He wanted to go to Bithynia. Então ele estava indo para Bitínia, ele foi para Bitínia, He sim. wanted to go there. Ele queria ir lá. The Spirit of God prevented him from going there. Então o Espírito de Deus o impediu de ir lá. I love this experience. Eu amo essa experiência. Because the Lord is constantly leading us moment by moment, Porque eu- step by step. Porque o Senhor está nos liderando momento a momento, passo a passo. My feeling is that this is a salvation into God's economy. Eu sinto que isso é salvação para a economia de Because He's Deus. constantly guiding us day by day, Por- moment by Porque moment. Ele está nos liderando dia a dia, momento a momento. But we have to remember, Mas temos que nos lembrar, this isso. is where, I don't know the expression, where the rubber meets the road. Sorry. This is where the problem is. Isso é onde está o problema. It's our turning to the Lord. No nosso voltar ao Senhor. It's very easy for us to turn on the Lord when we have a difficult situation. Nós muitas vezes voltamos ao Senhor quando estamos numa situação dificultosa. But when things are going great, Mas quando as coisas estão muito bem, we don't turn that much. nós não voltamos But the muito. Lord, Paul wasn't in a difficult situation here. Paulo estava numa situação In difícil Acts aqui. 16, he was just Ele- following the Lord. Ele não estava em uma situação difícil, right? Não. Ele estava simplesmente indo. And so for us, day by day, we need this kind of experience. Então, para nós precisamos dessa experiência dia a dia. We should have some feeling, some sense of life, or some sense of death within us Nós- every single week. Nós temos que ter essa sensação de vida e de morte a cada semana no nosso viver. Actually, every day. Na verdade, todos os dias. But if we don't have it for 1 week, Mas se não temos isso por uma semana, you need to return to the Lord. nós realmente precisamos nos voltar ao You need to Senhor. return to the Lord to just to enjoy, be in the face of the Lord. Temos que nos voltar ao Senhor para desfrutarmos estarmos na sua face. Okay, let's go on to Romans 5:17. Ok, agora vamos para Romanos 5,17. Let's read that together. Again, this is a familiar verse to us. Vamos ler esse versículo juntos de novo. É um versículo familiar para nós. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Amen. You know, this verse Sabe, esse is versículo related to this. é relacionado a isso. So, the Lord desires that we reign in life. Então, o Senhor, Ele deseja que nós reinemos em vida. But our reigning in life Mas is nosso not, reinar em vida it's not us doing it. não é nós fazendo isso. Really, He has to be the king in us. Realmente, Ele precisa ser o rei em nós. And when He is the king in us, Quando Ele é o rei em nós, that's when we reign. então é aí que reinamos. It's wonderful. Isn't the Bible wonderful? A Bíblia não é maravilhosa? Everything is just Christ. Tudo é simplesmente Cristo. Everything is just the indwelling spirit. Tudo é nesse Espírito que habita interiormente. Amen. So let's go on to the outline. Então, vamos agora para o esboço. And I think we've covered a lot, and I think a lot of what's in the outline. Acredito que nós já cobrimos bastante parte do esboço aqui. So let's go on to Roman number 1. Então vamos para o algoritmo romano 1. Let's have, actually, I'll read this. Roman number 1, Romans 8 may be considered the focus of the entire Bible. Romanos 8 pode ser considerado o foco de toda a Bíblia. I really appreciate this. The brother that shared this message gave a metaphor comparing the Bible to a hand. I'm Eu- sure some of you probably remember that. Eu realmente desfrutei aqui do compartilhar do irmão. Ele compara a Bíblia com uma mão. And he said that the ring on the finger of the hand E ele fala que o anel no dedo da mão is the New Testament, é o Novo Testamento. and the diamond on the ring E que o diamante no anel is
the book of Romans. é o livro de Romanos. And he said the shining E que o brilhar, o esplendor of the diamond do diamante is Romans chapter 8. é Romanos capítulo 8. That's a wonderful metaphor. Essa é uma metáfora maravilhosa. So you consider maybe a sister just got married Você recently, considere or isso. Você pode ser uma irmã, acabou de casar. she received a metal thing that puts in the finger, Você vê essa questão do anel no seu dedo. and there's a rock, Então há essa pedra, maybe a diamond or something. on talvez the o ring, diamante ou alguma outra pedra, but the diamond is shining. mas o diamante está brilhando. When you look at her hand, what do you see? Quando você olha para a mão dela, o que você vê? You see the shining. Você vê o That's brilhar. the focus. Aquele é o foco. That's the focus. Aquele é o foco. So I really appreciate that. Então that realmente analogy. desfrutei isso. But the second portion says that the Romans 8 is the center of the universe. Mas a segunda questão é que Romanos 8 é o centro do universo. Do you believe this? Você acredita nisso? Do you believe this? Você crê nisso? You know, the brothers didn't put a verse here, but as I was preparing, there was a verse that came to me, which was in Zechariah 12:1. O irmão não colocou o versículo aqui, mas há um versículo em Zacarias 12:1. And it says that, thus declares Jehovah, Aqui diz, fala o Senhor, he who stretches forth the heavens, o que estendeu o céu, laid the foundation of the earth, fundou a terra and formed the spirit of man within e him. formou o espírito do homem dentro dele. We have three things. We have the Nós universe, temos três coisas. Nós We temos have o the universo, a terra and we have the spirit of man. e o espírito do homem. The word is comparing these things together. A palavra compara essas três coisas igualmente. The heavens, the universe, Os is for the céus, earth, o universo é para a terra and the earth e a terra is for man. é para o homem. And man, particularly his spirit, E o homem, particularmente o espírito, is for God. é para Deus. So when we say we're in the center of the universe, Então, quando dizemos que é o centro do universo, this is really true. isso é realmente verdade. When you touch your spirit, Quando você toca o seu espírito, what else is in your spirit? o que há no seu espírito? The indwelling Christ is in your spirit. O Cristo que habita interiormente está no seu espírito. The mingled spirit Esse espírito mesclado is the center of the universe. é o centro do universo. When you touch your spirit, you're in the command center of God's economy. Quando você toca no seu espírito, você está no centro da economia de Deus. You have an experience of the Lord. Você já teve When you have an experience of quando the você Lord, tem uma experiência do Senhor, you're experiencing God você está experienciando Deus as the center of the universe. como o centro do universo. Our mingled spirit is not a small thing. Nosso espírito mesclado não é It is pequena it is coisa. as important as the whole earth. Ele é tão importante quanto toda a terra It's as important as the whole universe. e tão importante quanto todo o universo. Do you believe this? Você crê nisso? I believe it. Eu creio nisso. Because this is where God dwells. Porque é onde Deus habita. This is where God dwells. Porque ali é onde Deus habita. And He wants to spread. E Ele quer se espalhar. He wants to spread into your whole being. Ele quer se expandir para todo o seu ser. How wonderful this is, saints. Como é maravilhoso isso, santos. Amen. So Roman numeral 2 Amém? Então, Algarismo Romano 2 says that Romans 8 is not a doctrinal chapter, but an experiential chapter. diz que Romanos 8 não é um capítulo doutrinário, mas um capítulo prático. It speaks not of the doctrine of the Trinity, Ele não fala sobre a doutrina da Trindade, but about the Trinity in the experience of the Christian life. mas sobre a Trindade na experiência da vida cristã. You know, the whole Bible Sabe, toda a Bíblia is structured with the divine Trinity in mind. é Is structured with the divine Trinity. estruturada na divindade, na Trindade divina. And we see this in these verses. E nós vemos isso nesses In versículos. Genesis 1, Em Gênesis 1, it says in the beginning God. diz, no início, Deus. And God here in Hebrew is Elohim, E Deus em hebraico é Elohim, which is a plural. o que é uma forma plural. In Genesis 1:26a, Em Gênesis 1:26, God said, "Let us, o Senhor diz, façamos, let us." façamos.
indicative that there was a divine counsel in the creation of man. indicando que houve um conselho triuno. And then you have Matthew 28:19. Então temos Mateus 28:19. 28:19. And he says the disciples to go disciple all the nations, E ele diz para os discípulos discipular todas as nações, baptizing them into the name, batizando-os no nome. one name, Um nome. one name Um nome of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. do Pai, do Filho e do Espírito You Santo. see the 3 in 1 here. Você vê mais uma vez os três aqui. Pleasing. Oh, Senhor Jesus. Ah, Senhor. 2 Corinthians 13:14. 2 Coríntios 14:13. The eternal blessing of the divine Trinity. 13:14, desculpe. The eternal blessing of the divine Trinity. A bênção eterna da Trindade divina. It says the grace of our Lord Jesus Christ A graça do Senhor Jesus, and the love of God o amor de Deus and the fellowship of the Holy Spirit e a comunhão do Espírito Santo be with you all. sejam com todos vós. Be with you all. Seja com todos vós. I should say be with us all because I'm part of it. Seja com todos nós Amém. que fazemos parte disso. Amen. Amém. Okay, Roman numeral 3. Let's go on to Então, o algarismo romano 3, vamos continuar. It says that Romans 8 reveals the process triune God as the law of the spirit of life. Aqui diz, Romanos 8 revela que o Deus triuno processado como a lei do Espírito da vida Gives life, gives the divine life to the believers dá a vida divina aos crentes for their living. para o seu viver. So here we see the spirit of life. Nós vemos então o Espírito da vida, The spirit is of life. o Espírito é de vida, The spirit is life. o Espírito é vida, But this spirit has a law, or it is a law. mas esse Espírito tem uma vida, mas esse Espírito tem uma lei, ele é uma lei. We usually use the example of gravity. Nós normalmente usamos o exemplo da gravidade. I see some basketball players here. Eu sei que há alguns jogadores de basquete aqui. When you shoot the ball into the basket, Quando você joga a bola na cesta, whether it goes in or not, se ela vai entrar ou não, it still comes back down. ela vai voltar para baixo. This is gravity. Isso é gravidade. But there's another law Mas- that I want to talk about a little bit. Mas há uma outra lei que eu gostaria de falar um And pouco that is the sobre. law of aerodynamics. É a lei sobre a aerodinâmica. And you have the law of aerodynamics. Você tem essa lei da You aerodinâmica. know everything that goes up comes down. Você sabe, tudo que vai para cima, volta para baixo. But with the airplane, Mas com os avião, if you have enough force há uma força. and you have the right shape Você tem então uma forma correta. and you have the wings Você tem as asas. and you're speeding forward, E quando você acelera, you go up. você sobe. So that's the law of aerodynamics. Então há essa lei aerodinâmica. It is also automatic E é também automática. as long as all the rules are applied. É claro, nós vemos as regras sendo aplicadas ali. So how does this apply to us? Mas como isso se aplica a nós? You know, in let's see, I think it's Philippians. Em Filipenses 4, Sorry, I didn't tell you this before. Oh, Senhor Jesus. 4:6. em Filipenses 4, Desculpa aqui. Almost there. It says, can you read it for me? 4 a It 6. says, rejoice in the Lord always. Aqui diz, alegrai-vos sempre no Senhor. And again, I say rejoice. Outra vez digo, alegrai-vos. How can you rejoice in the Lord? Como você se alegra no Senhor? You know, we can act out rejoicing. Sabe, nós podemos atuar como se estivéssemos alegres. And I can be a person that is naturally E na verdade eu posso ser uma pessoa que naturalmente sou Rejoicing. eu sempre alegre. Paul says here, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Mas o Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. To rejoice in the Lord, you need the Lord. Para alegrarmos no Senhor, precisamos do Senhor. Actually, rejoicing
Na verdade, alegrar-nos is a law. é uma lei. Do you believe that? Você crê nisso? Rejoicing is a law. Alegrar é uma lei. Let's say maybe I lost my job, Vamos dizer que eu perdi o meu trabalho. and of course I'm sad about Então, é it. claro, eu estou triste com relação a I know isso. God is sovereign, Eu sei que é a soberania de Deus, but it's still within me. I'm sad. Mas right? It's por normal dentro, human behavior. eu ainda estou triste. É um comportamento humano. But if I really turn to the Lord, Mas se eu realmente me volto ao Senhor, calling on the name of the Lord, invocando o nome do Senhor, turning my heart to the Lord, voltando o meu coração ao Senhor, what happens? o que acontece? There's a dispensing. Há o dispensar. The rejoicing one is in my spirit. Esse alegrar está no meu espírito. When I touch him, Quando eu o toco no Senhor, there's rejoicing. há alegria. And it's real. E é real. It's something eternal. É algo eterno. It's not made up. Não é algo feito. This is God manifested in the flesh. Isso é Deus sendo manifestado na carne. This is the reality of rejoicing. Isso é a realidade de alegrar. What about being holy? E com relação a ser santo, Or we want to be sanctified. nós queremos ser santificados. We sometimes come back from home, from work or whatever. Nós algumas vezes voltamos para casa do trabalho, ou seja, de onde for. On a Friday night, I'm tired from Numa the week, sexta-noite, eu estou cansado, and I turn on the TV. então eu ligo a TV. Nothing against TV, Eu não tenho nada contra a TV, but just to experience the Lord. mas As an para example. experienciar o Senhor, And I'm watching whatever. e eu estou assistindo qualquer coisa. Sometimes I like History Channel. Talvez, às vezes posso gostar de ver um canal de história, But I'm watching something, mas eu estou assistindo algo, but there's some feeling within me mas há um sentimento interno that's coming up little by que, little. que começa a aparecer, pouco a pouco. And that is a sense of life or death. Isso é a sensação de vida ou morte. What do we have? E o que nós temos? We need to choose. Nós temos que escolher. Sometimes we don't have a sense, Algumas vezes não temos essa sensação, but a lot of times we have a sense. mas muitas vezes nós temos. The question is, do we follow the sense A questão é, nós seguimos a sensação or do we remain where we are? ou permanecemos onde estamos? So you choose Você escolhe the tree of life. a árvore da vida And there's something developing within us. e há algo então que se desenvolve dentro de nós, We don't know. We Nós- don't know what it is, but there's something developing mas nós não sabemos, mas há algo se desenvolvendo to the point that maybe that activity that we're doing ao ponto de que talvez aquela atividade que estamos fazendo, we leave it aside. nós deixamos de lado. TV is just an example, TV é só um exemplo, but just you get my point. mas você entendeu o meu ponto. We need to be sensitive to the sense of life within. Precisamos estar sensíveis à sensação de vida interiormente. So when it comes to spirit of life, Então, quando vamos para o Espírito que dá vida, there's a law, há uma lei and actually for us it applies to everything. e, na verdade, para nós aplica a todas as coisas. Amen. Amém. Okay, so some verses here. Então, alguns versículos aqui. Maybe we can just read Romans 8:2. Talvez possamos ler Romanos 8:2. We can read it. Ok. For Porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. so we have been freed in Então, Christ Jesus. nós somos libertos. The example I gave just showed us O exemplo que eu dei nos mostrou, when we apply the law of the spirit of life, quando aplicamos a lei do Espírito da vida, automatically, automaticamente, spontaneously, espontaneamente, we're freed from the law of sin and of nós death. somos libertados da lei do pecado e da morte.
Remember, Lembre-se, our spirit is the center of the universe. o nosso espírito é o centro do It is the universo. command center of God's economy. É o command center. É o centro de comando da economia de Deus. So we need to keep touching our spirit as an experience day by day. Então Moment by precisamos continuar tocando o nosso espírito dia a dia. moment. Amém. Amém. So Roman numeral 4. Então o algoritmo romano 4. Senhor Jesus. Amém. Amen. Romans 8 concerns the all-inclusive life-giving spirit as the ultimate consummation of the triune God. Romanos 8 trata do espírito todo inclusivo que dá vida como a consumação final do Deus triuno. This spirit will make us exactly the same as Christ in life, nature, and expression. Esse espírito nos fará exatamente iguais a Cristo em vida, natureza e expressão. This is Romans 8. Isso é Romanos 8. Senhor Jesus. Amém. So let's read a few verses here. Então vamos ler alguns versículos aqui. Romans 8:10. Let's have the sisters read that. Romans 8:10. Romanos 8, 10. Vamos, as irmãs podem ler esse versículo. Romanos 8, 10. Vida. Amen. Amen. And then Romans chapter 8 verse 11, the brothers. Agora, Romanos 8, 11, os irmãos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Amen. And then all together, actually, let's have the young people, 30 and under. E agora vamos os jovens ler de 30 para baixo. Verse 6. O versículo 6. De 30 para baixo. Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Okay, let's read that again. Ok, vamos ler de novo. Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Amen. Amém. The mind set on the spirit is life and peace. A mente posta no espírito é vida e paz. So if we want, we can take this portion Então, se nós queremos, nós podemos pegar essa porção and replace it with verse 6. e podemos referenciar com o versículo 6. Romans 8:6. Romanos 8, 6. When we have our mind set on the flesh, Quando temos nossa mente posta na carne, we're on a different tree. nós estamos numa árvore diferente. When we have set our mind on the spirit, Quando colocamos nossa mente no espírito, we have a sense of life. nós temos uma sensação de vida, There's tranquility. tranquilidade, There's no anxiety. não há ansiedade. We just feel at peace. Nós simplesmente sentimos paz. And we can enter into this process of the divine E dispensing. podemos entrar nesse processo do dispensar divino. So in Romans 8, we see the dispensing of the triune God, Então, em Romanos 8, nós vemos o dispensar do Deus triuno, which results in a fourfold display of God's life. e que resulta no aspecto quádruplo do Deus triuno. So we have the Spirit Himself, which is life, Então nós temos o Espírito, que é vida, and we have this our own human spirit, which is regenerated with the Spirit of God, nós temos o nosso Espírito que foi regenerado por Deus, and our spirit becomes life. e o nosso Espírito então se torna vida, And when we set our mind to the Spirit, our mind becomes the mind of the Spirit, which is life. Quando colocamos a nossa mente no Espírito, a nossa mente também se torna vida, porque o Espírito é vida, Amen. And finally, our mortal bodies actually also become life. e até mesmo, por fim, os nossos corpos mortais se tornam vida.
Everything is life. Not only Tudo é vida. not only do we receive the life, Nós não somente recebemos vida, we become life. nós nos tornamos vida. We become life to minister life Nós nos to tornamos all the saints. Nós nos tornamos vidas para ministrar, para dispensar vida para todos os santos. This is God's economy. He Isso- wants an expression. Isso é a economia de Deus. Oh, Senhor Jesus. So let's go on to Roman numeral 4. Vamos então para o Algarismo Romano 5. I'm sorry, 5. Desculpa. And this is another wonderful verse, E isso, aqui nós temos um outro versículo maravilhoso which you've already read. que nós já lemos. Okay, so it says, Aqui diz: you are not in the flesh, but in the spirit. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, If indeed the Spirit of God dwells in you. se de fato o Espírito de Deus habita em vós. I really appreciate this because if we have the Spirit of God Eu realmente desfrutei isso, porque se nós temos o Espírito de Deus dwelling in us, habitando em nós, we cannot be in the flesh. nós não podemos estar na carne. But we know our experience. Mas nós sabemos na nossa And that's experiência, why this is so crucial for us. e é por isso que isso é tão crucial para nós, To touch the indwelling Christ. para tocar o Cristo que habita interiormente. Having the indwelling Christ in us Tendo o Cristo que habita interiormente em nós, puts us in a position nos coloca em uma posição not to be in the flesh. de não estar na carne. Puts us in a position not to be in the flesh. Nos coloca nessa posição de não estar na carne. So, first of all, let's see a little bit about the flesh. Então, primeiro, vamos ver um pouco da carne. I'm not going to go into a lot of detail because the brothers covered it. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o irmão já cobriu isso, But I appreciate Paul's clamando mas eu desfrutei Paulo clamando about the flesh. Referente à carne. And he said, wretched man that I am, E ele diz: miserável homem que sou. what can deliver me from the body of this death? Come again? What? Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Amen. Body of Christ. O corpo de Cristo. Functioning. Funcionando. Amém. Hallelujah. Aleluia. So Paul was so distraught by the flesh. Então, Paulo, Paul was so distraught by the flesh. ele estava tão destruído pela carne, And he condemned the flesh. que ele condenou a carne And he said, e disse: the flesh is enmity against God. a carne é inimiga de Deus. So they never agree. Eles nunca concordam uma com a outra. In fact, the flesh is warring against the spirit constantly. De fato, a carne está batalhando, guerreando contra o espírito constantemente. The flesh is not subject to the law of God A carne não está sujeita à lei de Deus and can never be subject to e the law nunca of God. poderá estar. Oh, Lord Jesus. The Oh, flesh Senhor cannot Jesus. please God. A carne não pode agradar a Deus. That's why we need this. That's why we have the Por indwelling isso que Christ. precisamos disso, por isso temos o Cristo que habita interiormente. The flesh is unsalvageable. Ah. We cannot improve it. A carne, nós não podemos melhorar a carne. It is there like that forever Está lá e ficará como está para sempre, until our glorification in the Lord. até a nossa glorificação no Senhor. But today, Mas hoje, we can still overcome the flesh. nós ainda podemos vencer a carne. Because here it says, you are not in the flesh. Porque aqui diz, você não está na carne, If the Spirit of Christ dwells in you, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. so this matter of dwelling is actually quite important and enlightening. Na verdade, essa questão de habitar é muito importante e muito iluminador. The Lord wants to make his home in our hearts. O Senhor quer fazer morada em nosso coração. This is his dwelling. He wants to make us his dwelling place Isso é Ele fazer a morada. Ele quer nos fazer o seu local de morada, in spirit. no nosso espírito.
And, this weekend, Sabe, esse fim de semana, praise the Lord for the body of Christ. We can all come together. louvado seja o Senhor pelo corpo de Cristo, porque estamos juntos And a number of saints opened their homes to receive saints from other e localities. muitos santos abriram suas casas para receber os santos de outras localidades. I wonder if one of the saints visiting Eu me pergunto se algum desses irmãos visitando, in their hospitality, onde eles ficaram hospedados, she said, "Oh, I don't like the curtains in your living room. se ele falasse, eu não gostei das cortinas na sua casa. I have an extra one. Let me Sabe, replace it eu for tenho you." uma extra aqui, deixa eu pôr para você aqui. What would you say? O que nós diríamos? Of course, they're not going to say that É claro que eles nunca iam dizer because they're isso. not living there. It's not their home. Porque eles não vivem ali, não é a casa deles. But you know what? Mas sabe de uma coisa? God, Christ, the indwelling Christ, Deus- wants to change that curtain. Deus Cristo, o Cristo que habita interiormente, quer mudar a nossa cortina. He really wants to. Ele realmente quer. You know the sofa that you have in your living room Sabe o sofá que está na sala de estar, that you really like? que você realmente gosta? The Lord wants to change it. O Senhor quer mudar isso. He wants to change it. Ele quer mudar. Maybe He wants to change to a sofa bed so you can have more saints over. Talvez Ele vai mudar aquilo por um sofá-cama para que você possa receber mais irmãos. Saints, the Lord wants to make His home in our hearts. Santos, o Senhor quer fazer morada em nosso coração. Lord Jesus. Senhor Jesus. This is dwelling. Isso é habitar. But the Lord is not so much concerned about our sofas Mas o Senhor não está muito preocupado com o nosso sofá or our curtains ou as nossas cortinas, as much as our soul. tanto quanto a nossa alma. The Lord desires to spread, O Senhor quer se expandir to change who we are, para nos mudar, that we will be His expression. para que possamos ser sua expressão. The Lord doesn't care about any of our physical things. O Senhor não se importa com nada físico, But He wants your mind, mas Ele quer a sua mente, that your mind will be the mind of the Spirit. para que a sua mente seja a mente do Espírito. He wants your emotion Ele quer sua emoção to love Him and to love the church. para amá-lo e amar a igreja. He wants your will to be pliable. Ele quer a sua vontade para que seja flexível, That we can be one with Him. para que possamos ser um com Ele. You know how this is done? E sabe como isso é feito? It's right here. E está aqui. We need to go back to here. Nós temos que voltar aqui. The Lord only works in us through the indwelling Christ O Senhor trabalha em nós somente através do Cristo que habita interiormente, as the life-giving, consummated Spirit of reality. como o Espírito consumado, todo inclusivo, como realidade. This is what He wants. É isso que Ele quer. Are we ready to cooperate? Você está pronto para cooperar? Our cooperation, on the one hand, is easy, on the other hand, is difficult. A nossa cooperação, por um lado, é fácil, por outro lado, é difícil. But just keep approximando. Mas continue aproximando. This is all we need to do, just to keep É coming. isso que precisamos fazer, continuar vindo, aproximando. And He does the rest. E Ele faz o resto. He does the rest. Ele faz o And resto. He will gain what He's after. E Ele ganhará o que Ele quer. Amen. Amém. Okay. Senhor Jesus. Senhor. Let's have the brothers read point A of Roman numeral 4. Vamos ter os irmãos lendo a letra A do algarismo Romanos 5. Esse capítulo revela-nos. Espírito, alma e corpo, para tornar-nos seus filhos, para a constituição do corpo de Cristo. Amen.
to get from a justified sinner Sabe, para você sair da justificação pela fé to get to the reality of the body of e Christ chegar na realidade do corpo de Cristo as functioning members como membros que funcionam for the expression of God, para a expressão de Deus, we need the indwelling Christ. precisamos do Cristo que habita That is God's interiormente. way. Essa é a maneira de Deus. Let's have who read the last one? Brothers here. Okay, let's have the sisters read point B. Agora as irmãs, o ponto B. Se permitimos que o Espírito do Deus triuno habite em nós, em nossa experiência, estamos no Espírito e não mais na carne. Amen. Amen. Brothers on point C. Irmãos, no ponto C. Se estivermos assim, o Deus triuno como Espírito poderá expandir-se para nossa alma, representada pela nossa mente, e por fim ele até dará vida ao nosso corpo mortal. Amen. Amen. Amém. These verses just put a smile on your face, right? Esses versículos já colocam um sorriso em nosso rosto, certo? Amen. Amém. Okay, let's go on to Roman numeral 6. Ok, vamos para o algarismo Romanos 6. It says, "Yet, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of him." Aqui diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. In my consideration, Na minha consideração, I sort of feel this portion of the verse should come first, sabe essa porção do versículo que vem primeiro? but the Lord's wisdom is marvelous. Mas a sabedoria de Deus é maravilhosa. So if we are not of Christ, we don't have the Spirit of Christ, Sabe, se não somos de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, we have no relationship with Him. nós não temos relação com Ele. But if we have a relationship with Him and we've believed into Him, Mas se nós temos uma relação com Ele, then we're in a position not to be in the flesh. então nossa posição é não estar na carne. Amen. Amém. So let's have the brothers again read point A. Então vamos ter novamente os irmãos lendo o ponto A. Isso mostra que sermos de Cristo depende do seu Espírito. And sisters on B. Irmãs B. Se não houvesse nenhum Espírito de Cristo, ou se Cristo não fosse o Espírito, não haveria maneira de nos unirmos a Ele e pertencermos a Ele. However, Contudo, Christ is the Spirit. Cristo é o Espírito. And He is in our spirit. E Ele está no nosso espírito. And He is one Spirit with us. E é um só Espírito conosco. This is the indwelling Christ as the life-giving Spirit. Esse é o Cristo que habita interiormente como Espírito que dá vida. Point D says, O ponto D diz: the Spirit of God and the Spirit of Christ are not two spirits, but one. o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo não são dois Espíritos, mas um só. The idea here is that A ideia aqui é the Spirit is consummated. que o Espírito é consumado. Hallelujah. I think I'll stop Aleluia. there. Point E, Ponto E. Paul uses these titles interchangeably, indicating that the indwelling Spirit of life in verse 2 of Romans 8 is the all-inclusive, life-giving Spirit of the entire triune God. Paulo usa esses títulos alternativamente, indicando que o Espírito da vida que habita interiormente, no versículo 2 de Romanos 8, é o Espírito todo inclusivo que dá vida de todo o Deus triuno. God, the Spirit, and Christ are all mentioned in verse 9. Deus, o Espírito e Cristo são mencionados no versículo 9. And then there are not three in us, E então there's only one. não há três em nós, há somente um. The triune Spirit of the triune God. O Espírito triuno do Deus triuno. Amen. Wow, Let's amen. read together Roman numeral 7. Vamos ler juntos o algarismo Romanos 7. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amen.
Point A says Christ in you is a Bom. crucial point in the book of Romans. Ponto A diz: Cristo em vós é o ponto crucial no livro de Romanos. Point B, before we believed in the Lord, our spirit within was dead and our body without was alive. Ponto B, antes de crermos no Senhor, interiormente, nosso espírito estava morto, e exteriormente, nosso corpo estava vivo. Now that we have Christ in us, though our body without is dead because of sin, our spirit within is life because of righteousness. Agora que temos Cristo em nós, o nosso corpo exterior está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito interior é vida por causa da justiça. I really appreciate this point Eu realmente because desfrutei esse ponto porque our spirit within is life because of righteousness. o espírito interiormente é vida por causa da justiça. You know, before our person was our body. Start coming in. Our person Antes da nossa pessoa was our body. ao nosso corpo. See, but now with the spirit in us regenerated, Mas agora, com o espírito em nós regenerado, our real person is the spirit. a nossa verdadeira pessoa é o espírito. That's why we need to touch the spirit. É por isso que precisamos tocar o espírito. Lord Jesus. Senhor Point Jesus. D, Christ coming into us as life exposes the death situation in our body. Ponto D. Cristo entrar em nós como vida expõe a situação de morte do nosso corpo. In our spirit is Christ, the spirit as righteousness. Em nosso espírito está o Cristo Espírito como justiça, Resulting in life. resultando em vida. But in our flesh is Satan as sin, resulting in death. Mas em nossa carne está Satanás como pecado, resultando em morte. Okay, let's have the brothers read point F. Vamos ter os irmãos lendo a letra F. Através da queda do homem, o pecado, trazendo consigo a morte, entrou no corpo humano, tornando-o morto e impotente nas coisas de Deus. And point 1. E o ponto 1. Embora Deus tenha condenado o pecado na carne, esse pecado não foi desarraigado ou erradicado do corpo caído do homem. And 2. E 2. Por isso, nosso corpo ainda está morto. And point sisters on G. Irmãs G, o Espírito, em Romanos 8:10, é o Espírito humano regenerado, em contraste com o corpo humano caído. Senhor Jesus. Amém. The spirit's being life because of righteousness refers to our human spirit, not to the spirit of God. O Espírito ser vida por causa da justiça refere-se ao nosso espírito humano, não ao Espírito de Deus. Our spirit has not only been regenerated and made living, it has become life. Nosso espírito não somente foi regenerado e tornou-se vivo, ele tornou-se vida. When we believed in Christ, He, as the divine Spirit of life, came into our spirit and mingled Himself with it. Quando cremos em Cristo, ele, como Espírito divino da vida, entrou no nosso espírito e mesclou-se com ele. The two spirits thereby becoming one spirit. Os dois espíritos, portanto, tornaram-se um só espírito. Amen. Amém. In God's justification, we have received righteousness, which is the triune God Himself entering into our being, into our spirit. Na justificação de Deus, nós recebemos justiça, que é o próprio Deus triuno entrando em nós, no nosso espírito. The righteousness results in life, Essa justiça resulta em vida. and our spirit is not merely living, but is life. Agora, então, nosso espírito não apenas está vivo, mas é vida. Okay, let's read Roman numeral 8 together. Vamos, então, agora ler o algarismo romano 8 juntos. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Okay, brothers and sisters, let's alternate on the points. Vamos, A, B. irmãos e irmãs, vamos alternar os pontos A até o D. Nesse versículo temos todo o Deus triuno,
aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Cristo e seu Espírito que habita em vós. Cristo está dispensando a si mesmo aos crentes, como mostram as palavras, dará vida aos nossos corpos mortais, o que indica que o dispensar não somente ocorre no centro do nosso ser, mas também alcança a circunferência todo o nosso ser. Amen. Dar vida não refere-se à cura divina, mas ao resultado de permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós e sature todo o nosso ser com a vida divina. Dessa maneira, Ele dá sua vida ao nosso corpo mortal, moribundo, não meramente para curá-lo, mas também para ser reavivado e realizar a sua vontade. Amen. Hallelujah. Amém, aleluia. Saints, this is the indwelling Christ. Santos, isso é o Cristo que habita interiormente em nós. I hope that I think the burden is released. So Eu creio que praise the o Lord. encargo foi liberado. I think we Então, can louvado seja o Senhor. have the saints share. Agora nós vamos ter os irmãos que vão compartilhar.